As pessoas viciadas em drogas têm um desejo compulsório e não conseguem deixar as drogas por vontade própria. Como fica a parte espiritual de uma pessoa inserida neste processo? Nosso programa de hoje, Ciência e Espiritualidade, está abordando um tema bastante grave, bastante importante, que tem acometido todas as sociedades do planeta, que é a dependência química. Nós estamos aqui com a psicóloga Maria Luísa Bernardo. Ela é diretora do Centro de Tratamento atual desses pacientes e das suas famílias. Tudo bem, Maria Luísa? Eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui, é um prazer muito grande. Obrigado, Luísa. Luísa, eu acho que a gente podia começar caracterizando essas síndromes de dependência química, né? A gente sempre associa isso ao uso de drogas, drogas injetáveis, mas o problema é bem Suscetibilidade que muitas pessoas têm a desenvolverem na verdade, uma doença, né? Uma doença causada por substâncias psicoativas. E dessas substâncias psicoativas, nós estamos falando todas aquelas que produzem uma alteração no estado de humor, né? E aí nós podemos incluir álcool, drogas ilegais, legais, inclusive a medicação e o cigarro, o tabaco, né? Então são substâncias que provocam uma alteração cerebral, levam a uma descompensação nos mecanismos cerebral e produzem então uma alteração psíquica, uma alteração emocional e uma alteração comportamental mais ou menos grave, dependendo do quadro sintomático que o paciente se encontra. Então, até aquele calmantezinho que a avó toma à noite para dormir, ele pode levar a uma dependência química, né? Sem dúvida. Se houver um organismo predisposto em contato com uma substância psicoativa sendo utilizada de uma forma inadequada, dependendo da situação, pode levar ao desenvolvimento da síndrome da dependência química, sim. Essas síndromes, a gente pode classificá-las por intensidade, por exemplo, porque a gente sabe, por exemplo, no alcoolismo, no dependente, isso acaba levando a gente pode classificar isso por intensidade ou E não são todas as pessoas que bebem, por exemplo, que desenvolvem a síndrome do alcoolismo. Muitas pessoas bebem de maneira social, né? Então, assim, didaticamente nós podemos dividir o desenvolvimento da síndrome em três etapas, né? O uso, o abuso e a dependência. A dependência já é a fase da síndrome mesmo, né? Quer dizer, conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais graves que impossibilitam a vida normal, a vida produtiva das pessoas. E essa doença, sim, ela tem uma repercussão seríssima do ponto de vista familiar e do ponto de vista social. Do ponto de vista familiar, a gente observa, doutor Décio, que muitas famílias elas se tornam tão ou mais disfuncionais do que o próprio dependente, né? E assim, é um problema tão grave que muitas vezes essas famílias não percebem que estão doentes, elas atribuem a culpa ou a responsabilidade ao doente, ao dependente, mas negam a sua própria disfuncionalidade, que na maior parte das vezes é até mais grave porque não tem a substância. É uma síndrome que evolui do ponto de vista emocional e não tem a substância. Então, a tendência da família é não considerar ou negar a sua própria disfuncionalidade. E aí isso chega a ser um impedimento para o tratamento, né? Se a pessoa nega o problema,
uma dependência química é uma doença de negação. Nós, da área de dependência química, costumamos dizer que a negação da doença faz parte da doença. Então, sem dúvida nenhuma, né? A negação talvez seja a primeira barreira que tem que ser vencida, tanto pelo dependente quanto pela família, para poder dar início, então, a um programa de recuperação, um programa de tratamento mais efetivo. E como é que o espiritismo pode contribuir para esse tratamento aí? Onde é que entra o espiritismo e a espiritualidade? Olha, eu vejo assim, que não só o espiritismo, mas todas as religiões têm um papel fundamental em termos assim de desenvolver a motivação para o tratamento. As religiões, de uma forma geral, e o espiritismo, de uma forma muito específica, trabalham a estruturação, a reestruturação aos verdadeiros valores da vida. Então, na medida em que a família ou o paciente se vinculam ao espiritismo, eles passam assim modificar ou a reorganizar o seu posicionamento diante da vida. Então, isso é particularmente importante para o despertamento da motivação para o tratamento, é importante para a manutenção do tratamento e para o pós-tratamento. Na instituição onde eu trabalho, nós temos as escolas de aprendizes do Evangelho. Uma boa parte dos dependentes que se tratam no hospital se forem espíritas ou se forem simpatizantes ou se tiverem uma predisposição para seguir uma religião, eles são convidados a fazerem parte da escola de aprendizes do Evangelho. E juntamente com o tratamento especializado, associado com essa parte espiritual, nós temos observado assim um grande índice de recuperação da dependência química, não necessariamente pela escola de aprendizes, mas combinado com tratamento especializado, os resultados têm sido assim bastante satisfatórios. Uhum. E lá no Centro de Tratamento Bezerra de Menezes há uma interferência mediúnica, há um tratamento de desobsessão, existe essa estrutura associada? Existe uma estrutura técnico-científica típica do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, que é um modelo técnico-científico. Junto, ou vamos dizer assim, acoplado ao centro de tratamento, existem 2 centros espíritas. Um deles é destinado para o tratamento dos pacientes, tanto pacientes dependentes quanto pacientes psiquiátricos. E esse tratamento é feito por uma equipe de médiuns à distância. Mas, fora do campus hospitalar, existe um outro centro espírita aberto para o público. Neste centro espírita, após os pacientes saírem da internação, eles são convidados a adentrarem este centro espírita, mas não pelas portas do hospital, mas pelas portas da comunidade. E ali sim existe toda uma estrutura para recebê-los, para que eles possam, então, realizar sua assistência espiritual, posteriormente serem convidados para adentrarem a escola de aprendizes do Evangelho, e lá sim se faz um trabalho espiritual mais focalizado. Doutora Elisa, eu tenho uma curiosidade aqui, porque assim, a gente, como médico e como espírita, a gente eu acho particularmente tão fundamental a interferência no campo espiritual para o tratamento da dependência e das doenças psiquiátricas de uma maneira especial, que eu acho que fica até difícil a gente imaginar a coisa assim, né? Existe alguma estatística, algum estudo que mostre a eficiência do tratamento quando ele está acoplado com a questão espiritual, com relação àqueles pacientes que são tratados exclusivamente pelo aspecto técnico-científico? Doutor Décio, eu sei que tem uma série de pesquisadores fazendo levantamento sobre isso. Eu não saberia citar neste momento uma pesquisa específica, mas tanto na Universidade de São Paulo quanto na Unifesp existem grupos de pesquisadores, inclusive que nós já recebemos no hospital, desenvolvendo esse trabalho. Então, assim, dados técnicos ou dados científicos nesse momento eu não tenho para citar. Mas a observação pragmática mostra que a eficácia e a eficiência do tratamento espiritual acoplado ao tratamento técnico-científico, ele se faz presente, né? E se faz presente particularmente quando a gente faz uma avaliação, uma observação quantitativa.
em termos de resultado desse tratamento na qualidade de vida, tanto dos pacientes quanto da família. Então, realmente, dentro de um foco, dentro de uma visão mais pragmática, sem dúvida nenhuma, a efetividade e a eficácia nesses tratamentos acoplados são muito maiores do que tratamento em separado. O que eu quero dizer? Só tratamento técnico, científico e só tratamento espiritual. Quando os dois são integrados, a eficácia e a eficiência em termos de resultado, de qualidade de vida, de estabilização, de sobriedade, realmente é maior. Mas porque não tem muito sentido a gente deixar de utilizar um recurso, não é, quando a gente tem, pode ampliar os recursos para potencializar o resultado. Espíritas, psicólogos espíritas, profissionais da área de saúde espíritas, eu acho que nós realmente temos esse trunfo, né? A nossa sensibilidade se amplia, o nosso nível de consciência e de responsabilidade se amplia e eu não vejo como não fazer, né? Eu não vejo como não fazer. Nós estamos conversando com Maria, psicóloga e diretora do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em alguns minutos. Nós queremos dar a você o presente ideal para sua mãe. Para isso, você só precisa ligar e se cadastrar no telefone 0 operadora 11 6456 7109. O cadastro também pode ser feito pela internet www.tvmundomaior.com.br/Dia das Mães. Assim, você estará concorrendo a 4 kits de livros, que serão sorteados durante os intervalos dos programas Ciranda da Vida, Visão Social e Infoespírito, no Domingo das Mães. Você, se cadastrando, passa a receber notícias da programação da TV Mundo Maior e, de quebra, ainda ganha livros para presentear a sua mamãe. Somos a Banda Calypso. Estamos aqui nas está aí na sua tela. Agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Um beijo no coração de todos. Química e a espiritualidade. Maria Luísa, a gente sabe que esse tipo de síndrome de dependência atinge qualquer faixa etária, mas eu acho que talvez a falando é o adolescente e o jovem, né? Quais são os aspectos que a gente pode abordar para a prevenção e para o cuidado com essa faixa de pacientes? Doutor Décio, sem dúvida, trabalha no campo da dependência química, se preocupa muito com essa população, a população de adolescentes e jovens. Por quê? Porque o organismo adolescente, como o senhor sabe, muito melhor do que eu, é um organismo do ponto de vista da sua formação integral. Então, os jovens, eles são muito mais suscetíveis, eles são muito mais vulneráveis quando fazem uso de substância psicoativa, particularmente o cigarro e o álcool, que são as drogas que são mais utilizadas, são drogas legais e são mais utilizadas. Fácil, né? São, exatamente. Então, a disponibilidade dessa droga, juntamente com as outras drogas ilegais que no momento é introduzida na cultura do nosso jovem, nosso adolescente, na verdade devasta a estrutura física, a estrutura psíquica, a estrutura emocional e, consequentemente, a estrutura espiritual desta criança ou deste jovem. Então, assim, se faz necessário trabalhar muito com prevenção, né? Prevenção ao uso da droga. E prevenção se faz através do exemplo.
E o exemplo começa na família, o exemplo se estende para a escola, e o exemplo circula pelas casas religiosas, particularmente no nosso caso, pelas casas espíritas. Então, assim, uma preocupação muito grande, eu acho que não é uma preocupação só nossa, espíritas, profissionais que militam dentro do campo da saúde, mas eu acho que da sociedade de uma forma geral. Então, assim, se faz necessário trabalhar muito com as famílias, trazendo os aspectos de prevenção específico de dependência química e, assim, eu vejo que o centro espírita, né, é principal, né? Existem pesquisas internacionais que mostram que um dos fatores de proteção ao uso de substância psicoativa entre os jovens é eles estarem filiados a alguma religião, alguma forma de religiosidade, alguma forma de religião mesmo. Então, assim, eu vejo aí, assim, a nossa responsabilidade, enquanto profissionais, enquanto espíritas que somos, em trabalhar mais e mais a prevenção, porque certamente o segmento mais vulnerável da sociedade são as nossas crianças, adolescentes e jovens adultos. Os trabalhos do Dr. Harold Canning, que teve inclusive aqui no Brasil, né? Quer dizer, o incentivo à religiosidade é um fator de proteção importante, além de ser um fator promotor de saúde, né? Sem dúvida Não nenhuma. só impedir, mas também estimulando a ciência começando a descobrir, né, a religiosidade como fator promotor de saúde, né? Com certeza. Essa questão da espiritualidade, ela está bastante forte também nos alcoólatras anônimos, né? Eles não usam isso como Tão maravilhosas, elas são tão importantes, que elas já se fazem presente na nossa sociedade em outras formas, né? Não existem só alcoólicos anônimos, existem narcóticos anônimos, drogadores compulsivos anônimos, e essas irmandades, elas se fundamentam em 12 passos de natureza espiritual. Na verdade, ele é agnóstico, né? Ele não tem assim vamos dizer, não existem dogmas, então não se fala em religião nessas irmandades de anônimos, se fala em espiritualidade, que na verdade, nada mais é do que resgatar os verdadeiros valores da vida, né? E assim, eu trabalho muito com essas irmandades, sou assim admiradora, né? Simpatizante dessas irmandades. E quando nós fazemos por exemplo, leitura da literatura espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, e colocamos um foco e fazemos superponíveis, eles né? são eles se sobrepõem, né? Superpõem. Então, assim, o que a gente observa são conceitos universais de espiritualidade, só que eles são adaptados, no caso aí, para alcoólatras. Então, assim, é uma coisa fantástica. E tem uma eficiência muito alta, né? Sem dúvida. Que as organizações que mais recuperam alcoólatras no mundo se faz através de Alcoólicos Anônimos. Eu tenho uma experiência pequena, porque eu, como gastroenterologista, às vezes eu acompanho alguns pacientes com dependência ao álcool e problemas hepáticos, né? E as vezes em que eu vi o doente conseguir reverter o quadro de dependência, foi sempre através dessas irmandades, né? É verdade. E assim, isso particularmente é importante para o dependente, porque assim, sendo a dependência uma doença crônica, ele vai precisar cuidar dessa doença a vida toda. Na verdade, esse cuidar da doença significa não fazer uso da substância psicoativa, mas principalmente desenvolver qualidade de vida. E a qualidade de vida eles conseguem através da vivência dos 12 passos de AA, como eles se referem, né? Então é muito interessante. E amplia, né? Porque eu vejo a religiosidade como uma coisa bastante particular. Então, cada um de nós encontra um caminho que é particular nosso e que nos aproxima de Deus. E isso não pode ser padronizado, né? É muito particular, né? Exatamente. Mas, por outro lado, a necessidade de espiritualidade é uma coisa inerente ao ser humano.
Então, é a grande vantagem do espiritismo, que eu acho, né? O espiritismo é mais ecumênico, né? Ele aceita as várias, mas dá um norte, uma orientação importante, né? Que eu acho que pode ser auxiliada. E isso no Centro de Tratamento Bezerra de Menezes acaba sendo utilizado, porque não são só espíritas que são tratados. E trabalhamos sempre em parceria com esses grupos, não só com Alcoólicos Anônimos, como com Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos. Trabalhamos com os grupos familiares de alcoólatras, de neuróticos ou de psicóticos, porque esse mesmo processo ele pode ser utilizado, ou esses mesmos grupos, eles são disponibilizados para famílias. São reuniões que eles fazem independentemente, para os dependentes e para os familiares do dependente, utilizando a mesma estrutura dos 12 passos, né, que na verdade é um processo de recuperação espiritual, e que não existe nenhum impedimento que a pessoa tenha essa ou aquela religião, porque eles não falam, por exemplo, eles não citam Deus, eles falam em poder superior, né, e o poder superior como cada um concebe dentro dessa questão que você falou, que isso é muito particular. Eu queria que a senhora colocasse para a gente aí um pouquinho mais sobre o Centro de Tratamento. A gente vai colocar aí na tela o site para as pessoas poderem acessar, porque eu acho importante que tem tanta gente enfrentando esse problema e às vezes a gente não sabe para onde ir, quem procurar. A senhora podia colocar para a gente um pouquinho sobre a estrutura do centro? O Centro de Tratamento de Bezerra de Menezes, na verdade, ele é um hospital, né? Ele funciona com estrutura hospitalar, ele trata de pessoas portadoras de transtorno mental e dependência química em settings, em contextos diferentes, apesar de estarem no mesmo local geográfico, vamos dizer assim. Nós temos equipes específicas, com metodologia própria para tratamento de transtorno mental e outra diferenciada para o tratamento das dependências químicas. São equipes multiprofissionais e interdisciplinares para cada um desses grandes setores. Temos todo um processo de ambulatório, porque sendo o transtorno mental e dependência química doenças crônicas, então existe a necessidade de uma sequência de tratamento grande em nível ambulatorial. Então nós temos toda a estrutura ambulatorial, tratamos também de familiares desses mesmos pacientes e temos no momento três centros independentes, né? O de São Bernardo, onde a gente costuma dizer que é o quartel-general mesmo. Temos uma unidade de tratamento na cidade de Paulínia e temos um grande ambulatório em São Paulo, ali nas proximidades do metrô Santa Cruz. Trabalhamos também, doutor Décio, com prevenção em nível 1, ou seja, toda a parte de prevenção em empresas, em escolas, em instituições de uma forma geral. A maior parte da demanda do Bezerra de Menezes vem através de grandes e médias empresas do país. Então, nós implantamos esses programas de prevenção nas empresas, fazemos o treinamento dessas equipes de saúde da empresa que encaminham os seus funcionários para nós tratarmos quando se faz necessário. Tratamos o funcionário, depois ele é devolvido para a empresa e recebido por uma equipe da empresa que vai então fazer um segmento, um pós-tratamento ou o modelo que eles resolveram implantar para fazer o segmento desses pacientes, ou pacientes psiquiátricos ou pacientes portadores. Isso é inovador, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de intervenção. Existem mais instituições fazendo isso? Eu conheço algumas poucas, né? Eu conheço algumas poucas. É gratificante trabalhar assim, porque nós tratamos do paciente, né? Ou seja, trabalhamos com a prevenção nas empresas, na comunidade, tratamos o paciente quando se faz necessário, devolvemos para o seu setting, para o seu contexto original, onde ele é reintegrado. No caso de empresa, ele é reintegrado à sua função. Quando ele não é de empresa, ele é reintegrado na família e na sociedade, porque trabalhamos com os 3 níveis de atenção. Atenção primária, secundária e terciária, ou seja, prevenção, tratamento e reintegração. A teoria é colocada em prática, né? Porque é o que a gente aprende, né? Que tem que fazer, mas a gente não vê ninguém. Talvez até por influência do nome, né?
o nome Sim, da instituição. como mentor que nós temos, né? Então, eu queria agradecer a sua presença e os esclarecimentos. Eu espero que os telespectadores tenham aproveitado e utilizado as referências. A gente sempre tem alguém próximo que está passando por esse tipo de situação, não é? E muitas vezes, como a própria psicóloga Maria Helena disse para a gente aqui, negando essa situação. Então, quem sabe esse programa não tenha servido para alguém, acordado alguém para o problema que é grave, que é sério, mas que tem tratamento, que existem pessoas que são experientes e são especializadas nesse tipo de atenção. E a disponibilidade do site para entrar em contato com o Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, para quem achar que precisa ou conhecer alguém que precisa. Gostaríamos então de agradecer mais uma vez a presença da Maria Heloísa aqui conosco e a audiência de vocês nesse nosso Ciência e Espiritualidade. Até o próximo programa.